a gente tem na física, né, a parte da cinemática, a gente estuda o que é a velocidade, né? A velocidade é o quê, né? É a variação da distância sobre a variação do tempo, né? E essa variação nada mais é que a distância final menos a distância inicial, e aqui é o tempo final menos o tempo inicial. Então, isso aqui é a velocidade, né? A velocidade dos corpos, né? Se entende que a gente tem um deslocamento, né? A variação da distância aqui, né? Isso aqui é um deslocamento, e aqui o tempo, né? A gente está preocupado em saber, né, o quanto você deslocou pelo tempo, né? Essa é a ideia de velocidade, certo? Só que muitas das vezes, né, na computação, né, vou colocar em redes de computadores, né, redes de computadores, a gente também utiliza a palavra velocidade. Mas no próprio capítulo 1, a gente começou a se deparar com conceitos mais específicos, né? E velocidade é muito amplo, né? Então a gente aprendeu largura de banda, por exemplo, né? Largura de banda, faixa de frequência que um canal, a largura de banda é a faixa de frequência que um canal suporta, né? A frequência máxima que um canal suporta. Só que a gente viu que frequência não é algo que a gente consegue digerir muito bem, não é algo muito fácil. Então a gente aprendeu um conceito chamado taxa de transmissão. A taxa de transmissão, né? Que é a taxa de transmissão? É a quantidade de bits, né? A quantidade de bits, né? Quantidade de bits você consegue, né? Quando eu falo assim, a rede, né? Quantidade de bits que um canal de comunicação, que uma tecnologia, né, consegue transmitir pela variação do tempo. Vou colocar tempo aqui. Pela variação do tempo. Então, essa é a taxa de transmissão. Que muito das vezes a gente fala taxa de transmissão como que? Velocidade. Qual que é a velocidade da rede? Né? Qual que é a velocidade da rede? Por exemplo, a velocidade de 100 megabits por segundo. Né? Aqui até a nossa unidade de medida, né? Aqui é a nossa unidade de medida. Veja que nossa unidade de medida aqui, né, vai ser megabits por segundo, kbits por segundo, né, gigabits por segundo. E aqui, qual que é a unidade de medida que a gente utiliza aqui? A unidade de medida a gente utiliza quilômetros por hora, né, metros por segundo, não é assim? Então, a gente não pode confundir essa velocidade aqui, essa velocidade, com essa velocidade aqui. Não são a mesma coisa. Tem o mesmo nome, mas não é a mesma coisa. Essa velocidade aqui é a variação da distância sobre o tempo. Unidade de medida, quilômetros por hora. Por exemplo, quando eu falar um carro está a 200 quilômetros por hora, significa que em uma hora ele vai percorrer 200 quilômetros. Logo, em 2 horas, vai percorrer 400 quilômetros. Em 5 horas, 1.000 quilômetros, né? Então, a velocidade é o quanto que ele vai conseguir deslocar em relação ao tempo. Aqui não tem nada a ver com deslocamento.
Aqui é a quantidade de bits pela variação do tempo. Agora, a única coisa que essas duas fórmulas têm em comum é o tempo, né? O tempo aqui e o tempo aqui, né, tem a mesma natureza, né? O nosso tempo de relógio, né? Beleza. Isso tudo, eu falei para a gente enxergar, eu vou ler agora essa questão, para vocês já começarem a tomar um olhar crítico, né, nessa questão e ver que tomar cuidado com a velocidade aqui. Muitos tentam resolver essa questão 1 fazendo multiplicação cruzada, né? Eu vou até mostrar um jeito errado que muitos tentam resolver essa questão, mas vamos lá. Vamos iniciar aqui pela questão. Então, tudo que eu falei é um preâmbulo, né? Para chamar a atenção que quando você escutar velocidade, para ali, né? Velocidade de qual universo que a gente está falando, né? Não, a prova vai ser em português. Aqui é só porque eu estava explicando que o meu livro em português eu não consegui abrir, para eu não ter que digitar, eu copiei o livro que abriu, que está em inglês, tá? Então, olha aqui, né? Então, olha, imagine que você tem treinado o seu São Bernardo, né? Que é o Bernie, é o nome do cachorrinho, né? O Bernie, nominho feio, né? Mas, deixa eu, só um segundo, deixa eu, aqui, beleza. Então, aqui fica fácil de eu fazer assim, o Bernie, né? Cachorrinho Bernie aqui, nominho feio, né? Mas São Bernardo é aqueles cachorros, não sei se vocês lembram, né? Dos desenhos, geralmente aparece muito em desenhos, principalmente desenhos antigos, né? Porque hoje em dia já é politicamente incorreto mostrar, porque muitos dos desenhos antigos mostra o cara lá na neve, né? Aí parece o cachorrinho, aquele cachorrinho todo peludo, tal, ele carrega chama debaixo do pescoço dele um cantil, né? Um cantil geralmente de vinho, tal, né? Para socorrer, para fazer socorro, né? Bebida quente, né? Com álcool, assim, que a pessoa toma, dá uma esquentada. São lugares frios, né? Então, os cachorros São Bernardo, né? São os cachorros incríveis, né? Um instinto de sobrevivência muito grande que ajuda aí os alpinistas, tal, pessoas que... Então, só que esse cachorro, como eu falei para vocês, né? Ele tem um cantil, né? Só que a ideia aqui do cara é substituir esse cantil por fitas, né, de armazenamento, né? Então, imagine que você tem treinado o seu cachorro, o Bernie, para carregar uma caixa de uma caixa de 3 fitas, né? Então, a gente vai ter 3 fitas, em vez de um whisky aí, né? De uma bebida. Essas fitas, né? As fitas são uma maneira muito barata da gente gravar dados, tá? As fitas, a grande vantagem das fitas é o armazenamento muito barato. A desvantagem é que elas são sequenciais, então não são mídias interessantes para você ficar utilizando no computador, onde você faz leitura e escrita aleatória, né? Mas para gravar, né? Inclusive até hoje, né? Muitos diretores preferem gravar o vídeo cru em fitas analógicas do que digital, né? Então, parece uma coisa outdated, né, ultrapassada, mas, enfim, né, inclusive na área de backup elas utilizam, né, cada vez menos, tá, cada vez menos, mas elas são utilizadas, né. Cada uma contém 10 gigabytes, vou até destacar aqui com azul, né, 10, ops, fiz besteira, acho que era melhor ter deixado aqui mesmo. 10 gigabytes, cada fita.
Aí lembre-se que a gente vai usar 3 fitas, né? Que a caixa do cachorrinho comporta 3 fitas, né? O cachorro pode viajar do seu lado, né? Em qualquer lugar que você for, que você esteja, que você pode ir, a uma velocidade de 18 quilômetros por hora. Então, aqui, essa velocidade aqui, nós estamos falando aqui da velocidade da nossas velocidade, né, física, cinemática aqui, né? Ah, para a pergunta, né, que ele vai fazer. Para qual distância, qual range of distance, qual distância, né, o Bernie pode ter uma taxa de transmissão mais alta, uma taxa de transmissão mais alta que uma linha de transmissão de 120 megabits por 150 megabits por segundo. Ele fala aí, né, que excluindo, né, dados extras, né, por exemplo, o overhead, né, o cabeçário, porque a gente sabe que em redes de computadores, quando a gente vai transmitir 150 megabits por segundo, a gente não está transmitindo 150 megabits de dados úteis, porque parte da transmissão ela é utilizada para quê? Para carregar o quê? O cabeçário, e o cabeçário ocupa espaço. Então, a taxa de transmissão real, por exemplo, eu tenho um link de 150 megabits por segundo. Eu vou transmitir dados do usuário a 150 megabits por segundo? Não. Por quê? Porque uma parte da sua transmissão você está utilizando os protocolos, né, estão adicionando o cabeçário adiciona informação que não é informação útil, é informação de controle. Mas aqui na questão ele fala para ignorar. Imagine que se você tem um link de 150 megabits por segundo, você de fato está carregando, está transmitindo 150 megabits por segundo, tá? Então a pergunta, então, qual é a sua resposta se, né, aí ele coloca algumas questões, se a velocidade do cachorro dobrar, se a capacidade das fitas dobrarem, ou se a taxa de transmissão dobrar, né? Então, aqui, tanto a letra I, né, a letra 2, a letra 3, né, a B, C, né, seria, né, está fazendo em cima, essa questão, em cima dessa pergunta aí, né, que essa pergunta é o que ela tá querendo saber o seguinte, cara, qual eu vou aqui, ó, qual a distância, né, a pergunta está aqui, ó, qual a distância que o cachorro tem que percorrer para ter uma taxa de transmissão mais alta do que 150 megabits por segundo? Essa é a pergunta. Né? Por quê? Porque o cachorro está carregando dados. Então, o que o Tannenbaum está fazendo remete àquela questão da caminhonete, né? Que ele fez, né? Que você tem uma caminhonete, coloca ela de caixa de fitas tapes, né? E ele fez aquele cálculo lá e chegou a um valor muito grande que praticamente não existe nenhuma rede atual que consegue ter uma largura de banda maior do que aquela caminhonete, né? Mas agora ele substituiu a caminhonete e colocou o exemplo de um cachorro. E agora ele adicionou na questão uma velocidade. Esse cachorro pode carregar 18 quilômetros por hora. Desculpa, a velocidade do cachorro é 18 quilômetros por hora. E esse cachorro vai carregar uma quantidade de dados que a gente precisa calcular aí. Então a pergunta dele é: a que distância esse cachorro tem que percorrer para ter uma velocidade maior do que uma rede de 150 megabits por segundo?
Então, eu vou colocar aqui o que a maioria, né, do pessoal faz errado. Deixa eu fechar aqui. Né? Isso aqui está errado. Ó. Vou colocar errado aqui para chamar a atenção. Isso aqui está errado. Então, o que a maioria do pessoal faz? Bom, o quanto que o cachorro consegue carregar, né? Então, vamos fazer um desenho aqui, só vamos tentar fazer aqui, né? A gente tem aqui o nosso cachorrinho, não sei desenhar um cachorrinho, vou desenhar um cachorrinho aqui, bem feinho, né? Um cachorrinho aqui, todo estranho, cachorrinho bem estranho, né? Ele carregando aqui a caixinha aqui, cheio de fita, né? Tá o cachorrinho aqui. Esse cachorrinho, ele consegue, né, te acompanhar a 18 quilômetros por hora. E nessa caixinha que ele está aqui, nesse cantil que ele está carregando, aqui o nosso cachorrinho, o senhor Bernie, né, o cachorrinho Bernie, que nome feio, né? O Bernie, ele consegue, qual a quantidade de dados que ele consegue, né? Vamos fazer o cálculo aqui, né? Então, ele está carregando 3, né, fitas. Cada fita é... Vamos voltar aqui que a cabeça do professor está... consegue em vez de considera esse tape contém 10 gigabytes, né? Então, cada então, vamos fazer aqui. Cada uma, 3 vezes 10 gigabytes. Eu acho que, para mim, no livro antigo, estava diferente. Deixa eu só confirmar. Eu acho que era 7 gigabytes. Deixa eu abrir o livro aqui. Eu fiz com 7. Agora eu copiei errado. É 7 gigabytes. Né? Vou fazer com 7, que meus cálculos já estão prontos e vai facilitar a minha vida. Vamos fazer com 7 aqui mesmo. 7 gigabytes. Tem que tomar cuidado. Então, só para registrar aqui, em vez de 10 vamos usar 7, né? Bom, aí vamos fazer que se é 3 de 7, né? A gente vai ter 21, né? 3 vezes 7, 21 gigabyte. Agora que um ponto interessante, pessoal, é que em redes de computadores, a gente geralmente trabalha com bits por segundo, né? Como está aqui, ó. Geralmente a gente fala tantos bits por segundo, mas o que é mais importante é a questão. A questão deu bits por segundo. Então vamos colocar em bits, né? Que aí a gente precisa o quê? Aqui está em bytes, ó. Bytes. Nós sabemos que 1 byte equivale a 8 bits. Então, 21 gigabytes, basta multiplicar isso aqui por 8. E aí nós vamos dar, né, 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 128 gigabytes. Ou gigabit, né? Perceba que agora a gente está falando em bit. Tá? E vamos trabalhar com esse valor aqui. Professor, boa tarde. Boa tarde. Só aqui na casa do Matheus, que minha internet estava dando problema. De qualquer jeito, na questão estava 10 gigabytes. Como é que ele foi parar em 7 gigabytes? Obrigado. Tá, é porque eu comentei, eu copiei isso aqui essa questão aqui da sexta edição. Da sexta edição. Até a quinta edição,
está, essa questão, em lugar de 10, está 7. Então, a quarta, a quinta edição está 7 GB. 7 GB aqui, ó. 7 GB. Então, eu estou mantendo o que está na quinta e na quarta edição, tá bom? É por isso que o nosso 10 virou 7 aqui. E se fosse 10, né, 3 vezes 10, daria 30 GB, 30 GB vezes 8, 240 gigabits, né? É só manter isso aí. O professor pode usar a calculadora na prova? Pode. Só não pode celular. Então já fica a dica aí para vocês, né? Quem for fazer a prova pode levar calculadora, mas celular não, por razões óbvias, né? Bom, o que nós fizemos até agora? Nada. Simplesmente pegamos aqui, né? Transformamos, né, o cachorro consegue transportar 3 fitas, cada fita é de 7 GB, então nós sabemos que ele consegue transportar 21 GB, que como a questão lá em rede de computadores, e a questão está perguntando em bits, então eu vou transformar bytes para bits. Então a gente sabe que o nosso cachorrinho consegue andar a 18 km por hora e carregar 168 gigabits, correto? Nossa, isso aqui a gente retirou da questão do livro. Então, não respondemos à prova, não. O que a maioria faz errado é o seguinte, faz assim, ele pergunta qual, né, vou colocar aqui a pergunta, qual distância o cachorrinho, o dog, tem uma taxa de vamos ver aqui só, ó, data rate, né? Taxa de transmissão. Até eu manter a tradução, uma taxa de transmissão. Opa, cadê o professor? Português. Tá. Transmissão maior que 150 megabits por segundo. Então, traduzir a pergunta daí. Então, é essa pergunta, né? Qual distância o cachorro tem uma taxa de transmissão maior que 150 megabits por segundo? Aí, né, a pessoa... Eu até coloquei taxa de transmissão porque as pessoas entendem que taxa de transmissão é velocidade. Ah, taxa de transmissão é a velocidade da rede. Ah, então se é velocidade, então eu vou fazer o seguinte, ó, a 18 quilômetros por hora, ele transporta 168 gigabit. Então, qual distância? Aí faz melhor assim, né? Faz assim. Esse pensamento tá errado, tá, pessoal? Estou falando assim. Então, 18, né? Distância, quilômetro. 18 quilômetros por hora, então a hora, 1 hora. Ele carrega, então a taxa dele aqui, a velocidade. Dados, né? Que ele transporta. Os dados. 168 gigabit. Então, qual velocidade, qual taxa de transmissão maior do que, então, eu quero saber, então, é a distância, aí põe 150, alguma coisa assim, e multiplica cruzado, e sai por aqui, né? Muitos
sai por aqui. Só que qual que é o grande problema disso daqui, né? Volta no início de tudo que eu falei. Você não pode comparar 18, a velocidade 18 km por hora com qualquer coisa relacionada a 150 megabits por segundo. Isso aqui você não pode fazer isso. Porque isso aqui é distância sobre o tempo. Isso aqui é quantidade de dados sobre o tempo. Então, eu não posso fazer uma comparação de uma coisa com a outra. Mas a única coisa que essas duas têm em comum é esse tempo aqui. Ó. Esse tempo é a mesma unidade de medida. Né? Aqui, essa distância é espaço geográfico. Aqui é quantidade de dados. Aqui é o tempo de relógio e aqui é o tempo de relógio. Então, essa é a pista de como a gente vai resolver essa questão. É que a única coisa que as duas têm em comum é esse tempo. Então, eu vou ter que colocar uma fórmula em função do tempo e a outra fórmula em função do tempo. E aí eu posso fazer comparação, tá bom? Então, então vamos lá. Agora vamos começar a responder, né? Então, primeira coisa que, resumindo o que a gente fez agora, tomar cuidado que velocidade da física é distância sobre tempo, mesmo que a gente fale velocidade da rede, cuidado, o que na rede a gente tem é taxa de transmissão. E a taxa de transmissão é a quantidade de bits em um determinado intervalo de tempo. Então, vamos começar a resolver. E outra coisa que a gente fez foi extrair da questão, né, que a velocidade do cachorrinho, 18 km por hora, e a quantidade de dados que ele consegue carregar, 128 GB. Beleza. Então, vamos começar a resolver a nossa questão. A velocidade, primeira coisa, vamos fazer a transformação aqui. Vamos transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Por que que a gente vai fazer essa transformação? Porque aqui está 150 megabits por segundo. Então, veja que se está perguntando segundo, a gente tem que trabalhar em segundo. Se está perguntando em bits, a gente tem que trabalhar com bits. Por isso que eu me preocupei, desde o início, transformar 21 gigabytes em bits, porque a pergunta está em bits. E aqui também, né? Como está em quilômetros por hora, a gente tem que transformar metros por segundo, né? E aí, para transformar em metros por segundo, vamos lembrar que quem já está com física mais na cabeça, né, lembrando do ensino médio, já sabe que tem a fórmula para isso. Mas vamos fazer com calma. A gente sabe que 1 hora equivale a 60. 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Logo, 60 vezes 60, nós vamos chegar em 3.600 segundos. Então, como nós sabemos que nós temos 18 quilômetros por hora e 1 hora é 3.600, se a gente pegar 18 e dividir por 3.600, vamos chegar a 0,005 quilômetros por segundo. Então, esse é o meu desejo, trabalhar com segundo, né? E não com horas, né? Então, o nosso desejo é trabalhar aqui com segundos. Bom, aí eu falei, quem tá mais tá lembrando mais de física, já ia dividir direto aqui por 3.600, né?
Certo? Bom, então o que a gente só fez agora é transformar. A gente acabou de transformar, nós sabemos que 18 quilômetros por hora é a mesma coisa de eu escrever 0,005 quilômetros por segundo. E eu quero trabalhar com segundo, porque lá na pergunta está perguntando em segundos. Bom, vamos voltar aqui à questão da nossa velocidade na física. Vou colocar embaixo aqui física para que a gente sabe que a velocidade é a distância sobre o tempo. E nós sabemos que a velocidade do cachorrinho, né, então eu vou até colocar velocidade física, colocar velocidade do cachorrinho. Escrever dog, que é mais bonito que Bernie. Então, a velocidade do dog, a velocidade do cachorrinho, é zero, a gente acabou de calcular, é 0,005 é igual à distância sobre o tempo, né? E o meu objetivo, que eu falei desde o início, é colocar isso aqui em evidência, o tempo em evidência. Eu quero colocar a velocidade dele em relação ao tempo. O que eu quero colocar em relação ao tempo? Porque o tempo é a única coisa que tem a ver a velocidade cinemática e a taxa de transmissão. Então, eu vou colocar ela em relação ao meu tempo. Em relação ao meu tempo, eu tenho que, né, se eu jogar aqui, eu vou colocar aqui embaixo. Então, seguindo aqui. Então, o tempo, ele vai ser, né, ele está dividindo, né? Então, eu vou passar multiplicando. Então, vezes 0,005 igual à distância. Certo? Então, esse 0,0, que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, isso aqui vai ficar t é igual à distância dividido por 0,005. Fiz passo a passo, mas quem já está mais hábil aí, né, tivesse aí no ensino médio, provavelmente o professor teria falado, troca. Né, o t vai para lá e o 0,5 vai para baixo. E aqui, né, 1 dividido por 0, tal, a gente vai ter o tempo igual a 200D. Vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil de olhar. Então, T, a distância, o tempo é igual a 200D. Então, a gente simplesmente pegou essa fórmula, né, e colocou ela em relação ao T. Só isso que a gente fez. Né? Fez aqui um monte de multiplicações, divisões, mas para fazer passo a passo. Mas, em resumo, a gente, né, aqui, a gente só colocou o T em evidência, aqui, o T. Então, nós chegamos que a velocidade do cachorrinho, né, que a velocidade não, que o tempo, né, é igual a 200D. Isso vai ser importante, mas vai ser importante agora. Por quê? Veja que aqui a pergunta não foi qual distância. Qual distância? Então, justamente, o tempo agora está em relação à distância. E esse tempo aqui, né, é o mesmo tempo, como eu falo o mesmo tempo, é a mesma, o mesmo elemento físico, é o tempo, né? Então, vamos ver agora a velocidade do nosso cachorro, né? Eu não gosto de utilizar o termo velocidade, não, eu gosto de colocar a taxa de transmissão do cachorrinho, né? A taxa, justamente para não confundir as coisas, né? A taxa de transmissão. Taxa de transmissão. O que é a taxa de transmissão? Eu já falei para vocês. É os dados, a
quantidade de dados que a gente consegue transmitir pelo intervalo do tempo. Essa é a fórmula. Bom, agora vamos colocar os ingredientes, né, que nós temos. Os dados. Qual que é a quantidade de dados que o cachorrinho está transmitindo? A gente já calculou lá no início, 168 gigabit. Isso que o cachorro consegue transportar. Qual é o intervalo do tempo? Então, a gente vai substituir esse tempo por este cara aqui. Porque esse tempo está em relação ao quê que eu quero? Em relação à distância. Então, 200D. Ah, eu posso substituir? Posso, porque esse tempo aqui e esse tempo aqui é a mesma, é o tempo de relógio. Só que esse tempo aqui está em relação à distância, que é justamente o que eu quero saber. Né? Então, a gente chega nessa linda fórmula aqui, ó. Eu vou só colocar aqui embaixo. Que a taxa de transmissão ela é igual a 168 gigabit dividido por 200D. Beleza? Então, a taxa de transmissão desse cachorro, né, que é a taxa de transmissão do nosso amigo dog, então, a taxa de transmissão do dog é 128 gigabits dividido por 200D. Então, agora a gente consegue responder. Ele perguntou qual distância, desde o início é isso aqui, ó, que ele quer saber. Qual a distância em que esse cachorro vai ter uma taxa de transmissão maior, menor, aliás, qual a taxa maior do que 150 megabits por segundo. Então a pergunta é aqui, ó. Então, imagina que eu tenho a taxa, né? 150 megabits por segundo. Então, ele está perguntando qual distância deixa eu ver se deixa eu só confirmar se é questão aqui, que eu agora fiquei com dúvida. Meu cérebro de passarinho aqui. For what range distance, qual distância does one have qual distância que o cachorro tem, né, uma taxa does have a higher data rate maior do que a transmissão. Então, é o contrário, tá? Ele está perguntando ao contrário. Qual distância que essa taxa de transmissão vai ser maior ou é higher, né? Então não é igual, é só maior. Eu vou deixar maior ou igual. Não tanto faz. Maior ou igual a 150 megabits por segundo. Isso, bom, beleza, lindo. A gente formulou aqui, matematicamente, a pergunta com todos os ingredientes necessários. O cachorro carrega 128 GB. A gente colocou a taxa de transmissão em relação à distância, que é 200D, e a pergunta é, qual é essa distância que ele tem que percorrer para ser maior do que 150 megabits por segundo, tá? Então, alguns cuidados que a gente tomou até aqui, que foi bonitinho. Então, como aqui está em bits, né? Aqui também está em bits, aqui está em segundo, a distância a gente colocou em segundo, né? Quilômetros por segundo. Então, tá bonitinho. Esses cuidados foram tomados. Então, isso aqui é simplesmente uma inequação matemática. Uma inequação matemática.
Então, o que, que a gente faz com uma inequação? Como que a gente resolve uma inequação matemática? A gente iguala e depois analisa a resposta. Então, vamos primeiro, né? Isso aqui é uma inequação, né? A gente tem uma inequações. Então, a gente transforma para uma equação matemática. Então, a gente vai pegar uma inequação, transformar para uma equação e depois faz a análise. Certo? Dessa maneira que a gente resolve. Então, o que é transformar uma inequação em equação? Simplesmente fazer isso daqui. 150, então eu vou substituir a inequação por uma equação, igual a 168 gigabits por 200D. Então, aqui é facinho, né? A gente resolve isso aqui, né? Aqui está dividindo, passa para lá multiplicando, né? Então, então aqui ficaria 200 vezes 150D igual a 100 e... Aqui, né? Uma coisa que vocês podem ter percebido, deixa eu ver. Aqui foi uma coisa que... Deixa eu colocar aqui. 150. Esse meu 5 eu sei que ele é feio, coitado. 150 mega. Eu esqueci aqui da unidade de medida, né? Então, 150 megabit. Bom, 168, como a gente está tratando de redes, né? A gente vai pegar os 168 GB, 168 mil megabit. Lembre-se, a gente está trabalhando com redes, a gente está preocupado com transportar os bits, né? Então, a gente trabalha com a base 10, então, o giga, né? O giga é 1000 e o mega, né? Então, por isso que eu coloquei aqui 1000. Bom, isso aqui dividido por 200D. Não, 200D foi para lá. Já. Então, aqui, né, ficou 200D. Então, esse mega aqui vai com esse mega aqui. Tchau. E distância vai ser igual 168 mil. Não precisava nem ter esse 200D. Foi besteira. Não, é porque eu precisava do D ter ido para o outro lado. Que vai ser igual a... Isso 200D, né? 200 vezes 100, 200 vezes 150, passam a conta aí, vai ficar 30 mil. Então, 30 mil, né, a gente tem a distância, que é igual a 168 dividido por 30, vai dar 5,6. Mas essa distância é em quê? A gente deixou em quilômetro, lembra? A gente deixou em quilômetros. Então, eu cheguei que, com uma distância de 5,6 quilômetros, então, o que, que isso aqui está querendo dizer? Ó, vou até colocar aqui do lado. Vou colocar aqui, ó. Com uma distância, vou colocar com uma distância de 5,6 quilômetros, o dog, o Bernie, tem uma taxa de transmissão igual a uma rede de 150 megabit por segundo.
Destaquei esse igual aqui, né? Igual. Porque a pergunta não é igual. A pergunta é: qual distância o cachorro vai ter? Aqui, a pergunta aqui, ó. Isso que eu fiz, ó. Nós tínhamos a inequação, transformamos em equação, respondemos ela, tá? A resposta está aqui, respondemos. Só que a resposta final, a gente precisa fazer a análise. Vamos fazer a análise junto aqui. Então, ele está perguntando que isso daqui, né, e essa parte aqui tem que ser maior ou igual a essa daqui. Para ser igual, basta colocar 5,6 quilômetros. Se eu colocar 5,6 aqui, se eu substituir o D por 5,6, vai dar igual a 150. Né? Agora, para isso aqui ser maior, para ser maior, o D tem que crescer ou ele tem que diminuir? Então, o denominador, quanto maior for, menor é a divisão. Então, o D tem que ser menor ou igual a 5,6. Porque quanto for menor esse Dzinho aqui, quanto menor ele for, maior vai ser esse número daqui. Só vocês substituírem esse. Imagina colocando o D aqui. Quanto menor for esse número, aqui, menor é o denominador. Quanto menor o denominador, maior é a divisão, né? Se eu pegar o número 10, dividir por 10, é igual a 1. Agora, se eu diminuir o 10 dividido por 5, é igual a 2. Agora, se eu diminuir mais ainda aqui, 10 dividido por 2 é 5. Então, quanto menor for o denominador, maior vai ser o resultado. Então, é isso que a gente fez aqui. Enquanto menor for a distância, maior vai ser a minha taxa de transmissão. Então, resposta final. Resposta. Então, vou fazer uma resposta aqui, né? Quanto menor... Não, desculpa. Vou colocar aqui embaixo. Aqui. Para... Poxa, eu consegui, peraí. Para qualquer distância menor que 5,6 quilômetros, o dog terá uma taxa de transmissão maior que uma rede de 150 megabits por segundo. Então, aqui está a nossa resposta fundamentada. Belezura? Café ficou gelado. Então é isso aí, pessoal. Questão 1 resolvida. Resolvida e explicada. Dúvidas?
Então, na verdade, a questão começou a ser respondida aqui, né? A partir daqui. Então, o que nós fizemos? Você tem que se preocupar com transformações, né? Então, a gente transformou, estava quilômetros por hora, a gente colocou quilômetros por segundo. Depois, a gente colocou a... Diga, Antônio. O professor vai disponibilizar essas anotações? Disponibilizar o vídeo, né? Já tem aí. A gente fez essa transformação do quilômetros por hora para metros por segundo. Depois a gente colocou a fórmula da velocidade em relação ao tempo. Depois colocou na fórmula da taxa de transmissão do cachorrinho, né? Substituiu o tempo pela distância. Fez a inequação, segundo o que a questão estava perguntando, resolveu a inequação através de uma equação e depois fizemos a análise do valor do D. Bom, vamos para outra questão aqui, né? Tem uma questão que tem um detalhezinho, ela não é complexa, mas ela tem um detalhezinho, que é a questão 5, né? Então, a questão 5 fala o seguinte, estou precisando de óculos. Um fator que influencia no atraso de um sistema de comutação de pacotes, é essa? Não era outra, mas pode ser essa. Como é que eu comecei a ler? Deixa eu fazer essa daqui. Não, vamos, antes de eu chegar, deixa eu fazer um comentário sobre outras questões aqui, né? Uma alternativa para uma LAN, né, uma rede local de computadores, é simplesmente instalar um grande sistema de tempo compartilhado, chamado de time sharing, com terminais para todos os usuários. Apresente duas vantagens de um sistema cliente-servidor que utilize uma LAN. Isso aqui lá o Tannenbaum vai comentar, né, o sistema de time sharing, né, é um sistema que é utilizado bem antigamente, né, especificamente nos mainframes, né. Então aqui ele falou de time sharing. Eu falei que era uma técnica, né, utilizada lá nos mainframes, né, mainframes. O mainframe são os computadores, né, no início aí da computação, né. Tem esse nome justamente porque remete à ideia de, né, uma quadra, né, uma quadra em inglês, né, que a gente chama quarteirão, né, quarteiro, grandão, quarteirão, né. Lá, né, em inglês seria, isso aqui é a ideia de mainframe, né. Mas aí não é mainframe, não é um quarteirão, é um computador muito grande que vai ocupar muito espaço, e esse espaço que ele ocupa é tão grande que chama de mainframe, né. Então, nesses mainframes, né, que vou simplesmente representar por um computador aqui, né, esse computador aí sim, devia ter fitas, né, esse computadores são bem antigos. Não existia a LAN, né, então desse computador existiam os ambientes de trabalho aqui para os usuários, né, então, que eram, se a gente olhasse com o nosso olhar de hoje, parecem computadores, né, microcomputadores, né? Então, saía um cabo que, na verdade, um cord, né? O cord, existe o conceito, né, de cable e cord, né? Acho que em português a gente não tem duas palavras para isso, a gente geralmente fala cabo para tudo, mas o cord, você tem vários cabos dentro do cord, né? Então, aqui você tem né, sair aqui para o vídeo, né? Aqui para o vídeo e aqui para o teclado, né?
vídeo para o teclado. Vou substituir aqui, Isso. Vamos falar melhor, né? Que é a ideia do out, saída, né? E entrada. Então, sai 2 cabos, né? Então, vem um cabo para cá, um corte para cá, um corte para cá. Então, se hoje a gente chegasse nesse ambiente aqui e olhar e falar, nossa, tem 3 computadores, né? Mas não é 3 computadores. No mainframe, né? A gente teria só esse computador e todos esses monitores, esses teclados, né? Seriam como se fossem terminais, né? Tanto que eles são chamados de terminais burros. Terminais burros. Por que eles são terminais burros? Porque aqui a gente só tem um monitor e o teclado. A gente não tem aqui uma CPU, a gente não tem memória, a gente não tem poder de processamento aqui, né? Então, o grande problema aqui, né, desses sistemas, né, por não ter uma rede de computadores, então toda a carga de trabalho está concentrada aqui. Então, a gente tem uma centralização da computação, está tudo centralizado aqui. Qual que é o problema da centralização? Se esse cara sair fora do ar, né, todo o sistema está down, né? Todo o sistema ele é derrubado, né? Então, isso aqui é um conceito antigo, né, o mainframe, e hoje em dia, basicamente, a gente não tem, né, o mainframe, mas a gente tem alguns ambientes, algumas tecnologias que fica entre o mainframe, né, e uma computação totalmente distribuída, né, que seria a ideia do thin client. Thin client, né, ele é uma mistura. Você tem, de fato, o computador, né, que é o cliente, né, ele aqui tem um computador, onde você tem uma CPU, então parte da computação ela é feita aqui, mas você também tem a ideia do servidor. E aqui você pode ter uma rede de computadores, só que o thin client, né, é que a gente tem uma rede, dando os computadores. O thin client é uma arquitetura que a gente utiliza para parte uma computação bem pesada, por exemplo, a parte de vídeo, né, de renderização de imagens, ela é toda feita no servidor. E no cliente, né, ele já pega as imagens todas renderizadas. Então, com isso, a gente consegue fazer máquinas que têm um poder computacional baixo, né, aparentemente parecer que são máquinas com alto poder computacional. Por quê? Porque parte da computação está sendo feita no servidor. Inclusive, uma coisa que eu quero discutir aqui no grupo, do grupo de professores, que eu acho que é uma alternativa excelente para os laboratórios. Eu tive uma experiência quando eu era diretor de departamento da Unifines, né? A gente tinha sempre esse problema das máquinas ficarem sempre na computação, né? A depreciação ocorre muito rapidamente, né? Então, a gente optou por isso. Em vez de pegar essas máquinas aqui, que são máquinas com baixo poder computacional, que praticamente você não consegue rodar muita coisa pesada, você investe no servidor. Então, você investe aqui no servidor, né? Uma máquina poderosa, mas com bastante capacidade, e você vai adicionando clientes, né, na sua rede, à medida do que é necessário, mas essas máquinas aqui, elas não exigem, elas não precisam de muito poder computacional, porque é apenas uma placa de vídeo, um processador para poder desenhar um pouco das imagens, fazer a renderização, um pouco do processamento ela é feito aqui, mas o grosso ele é feito no servidor, né?
Então, você investe o poder no servidor, né? E qualquer melhoramento aqui no servidor, ele é refletido automaticamente nas máquinas. E você não tem uma outra vantagem, né? Que acontece muito nas LANs, né, os laboratórios, cada máquina tem um poder computacional, mas tem um poder computacional ocioso, que não é compartilhado entre as máquinas. Enquanto uma máquina poderia estar demandando por mais CPU, você tem um monte de computadores ali desligado. E que quando você está trabalhando com Thin Client, né, o servidor está trabalhando em função dessa máquina aqui, né? Então, assim, é um modelo, uma arquitetura de rede bem interessante que fica entre, né, se a gente colocasse aqui um gráfico, né, um mainframe, aonde que não existe rede de computadores, não existe uma rede, todos os computadores é como se fosse uma extensão aqui do computador. A grande desvantagem é a centralização total, né? Se esse computador parar de funcionar, todos esses computadores, todos esses terminais, né, param de funcionar. E como aqui não tem CPU e não tem memória, então tudo que a pessoa está digitando é enviado para o servidor. Então, num ambiente de thin client, não. Você tem um computador aqui, você tem um mouse, então você está gerando aqui dados, né, entrada de dados no teclado, no mouse, né, você está gerando entrada de dados, isso está sendo computado no seu computador. Uma parte do processamento ela é feito localmente, né? Então você não sobrecarrega tanto o servidor, você distribui um pouco a carga de trabalho. Então aí você tem os mainframes, né? Aí você tem a ideia dos thin client, thin clients, né? Aí você tem uma LAN com você fica no meio termo entre eles, né? Então essa aqui, a questão 2, né, ela convoca você para pensar aqui qual que é a vantagem do mainframe, né? Ele tem vantagem, né? Aí é questão de vocês parar e pensar, né? Qual que é a vantagem aqui, né, desse modelo? Qual que é a vantagem de uma LAN onde que você não tem um servidor, né? Você vai ter um monte de computadores, essa é a ideia. Você tem um monte de computadores aqui. Você tem uma LAN, né, os computadores estão ligados, por exemplo, através de um access point, e vocês trabalhar a vantagem e a desvantagem de cada um desses pontos, né? Bom, vamos voltar para aquela questão que eu estava lendo antes aqui. Que é a questão 5. Deixa eu anotar aqui. Questão 5. Então, aqui fala o seguinte: um fator que influencia no atraso de um sistema de comutação de pacotes store and forward, né? Então, primeira coisa, né? Falou um termo aqui, store and forward. Então, primeira coisa, análise crítica que vocês têm que fazer para tentar responder essa questão é se perguntar o que é store and forward, né? Então, o próprio nome fala, né, a definição, né, armazene e forward é encaminhar. Então, armazene e encaminhe, né? O que isso aqui está querendo dizer, né? Você tem um computador, né, que aí, aqui você vai ter um switch, né, por exemplo, equipamento de rede, e aqui, por simplicidade, vamos colocar um outro computador. Então, o host 1, o host 2, e eles ligados aqui através de um switch. Então, o que a gente sabe, né? A gente sabe que o host, né, ele vai gerar, que vai descer, né, as camadas, e vai gerar aqui um pacote.
colocar o pacote aqui dentro, né? Pacote que vai ser enviado aqui. Esse pacote vai ser transmitido em um canal de comunicação, né? Esse pacote vai ser transmitido. Então, logo ele chega no switch, ele vai ser armazenado. Esse é o processo de store. Ele vai ser armazenado. Após a chegada dele completa, né? A gente não estudou isso ainda, mas esse processo chama-se enquadramento, que é o próximo tópico que a gente vai estudar depois do controle de erro, né? A gente vai estudar controle de erro, controle de fluxo e enquadramento. Então, esse processo é chamado de enquadramento. O que é o enquadramento? Tá, você está mandando uma série de zeros e uns, esses zeros e uns chegam do outro lado, eles têm que ser montados, tem que formar o pacote de novo. Isso aqui a gente tem um pacote, chamado pacote A, aqui eu tenho um pacote A. Depois de um intervalo de tempo, né? Você vai transmitir o pacote, esse pacote ele é transmitido, e então vai ser armazenado. Depois que ele é armazenado, ele vai ser encaminhado por alguma interface de rede, né? Que nesse caso aqui só temos uma, né? Então ele vai ser encaminhado para cá. Então veja, aqui é o processo de store and forward. Tá? Esse é o funcionamento básico dos equipamentos de rede relacionado à comunicação, a interconexão entre os computadores, né? Então, a gente tem um computador daqui, um outro computador daqui, a gente vai ter que ter algum equipamento que vai ligar esses dois caras, né? Esse equipamento aqui, né, que é o nosso comutador. Ele está chamando de comutador. É um nome o nome mais, como poderia dizer, mais genérico, tá? A gente vai ver que existem vários equipamentos, né, para interligação, como hubs, switches, roteadores e gateways. São basicamente os mais comuns, né, e gateway. Aqui eu coloquei, está no singular, então vou colocar roteador. Roteador. Esse hub, ele é um equipamento que ele trabalha na camada 1, camada física. Então, o hub só entende zeros e uns, tá? Nada mais do que isso. Então, ele vai só trabalhar na camada física. O switch é um equipamento que trabalha na camada 2. Ou seja, é um protocolo, é um equipamento que entende os protocolos da camada 2. Então, o switch é um equipamento que vai fazer o encaminhamento, é um equipamento que vai fazer o controle de fluxo necessário, o controle de erro necessário, o enquadramento. Ele tem algumas tecnologias, porque agora ele já consegue, ele já tem ali uma camada, né, com algumas funcionalidades. O roteador é um equipamento que vai trabalhar na camada 3, e o gator é um equipamento que vai trabalhar em todas as camadas. Então, ele está lá em cima, na camada 7. Né? Então, acho que se a gente desenhasse diferente, assim, né, a rede, né? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, camada 6, camada 7. Essas são as camadas, né? A gente só estudou a camada física ainda, né? Agora que a gente começou a estudar a camada 2. Então, os hubs só entendem isso daqui. Então, o hub só entende a camada física. Então, o que a gente encontra no hub? Um equipamento que vai fazer vai ter conectores, que ele vai ser utilizado para conectar os computadores. Então, o hub vai ter conectores. O hub vai permitir a condução elétrica dos cabos, né? Se a gente estiver trabalhando com cabos metálicos,
né? Seria um exemplo, assim, trazendo para fora das redes de computadores, seria alguns chamam de espelho, extensão, né, que ele vai permitir dar continuidade na corrente elétrica, mas ele não entende que não sabe fazer nada, ele é um equipamento muito simples, né? O switch ele já vai abranger essas duas camadas. Então, o switch faz o trabalho de um hub e mais alguma coisa. Essa mais alguma coisa são as funcionalidades que a gente está estudando na camada 2. A gente começou a estudar, né? Talvez por isso que talvez não esteja muito claro para vocês o que faz um switch, mas à medida que vocês estudar a camada 2 e ver, né, a gente já sabe que a camada 2 faz enquadramento, controle de fluxo, controle de erro, então isso tudo um switch vai fazer. O roteador já vai trabalhar nesse nível. Então o roteador faz tudo que um switch faz e, consequentemente, tudo que o hub faz, né? E por fim, o gator que vai trabalhar nesse nível aqui. Então, são os níveis, né? Cada um. Aqui nessa questão, ele está colocando o comutador, né? Como o equipamento. Basta nós saber que esse equipamento aqui é um equipamento que vai interligar dois computadores, né? Então, ele vai armazenar a informação e depois encaminhar. Então, é um equipamento que vai trabalhar na camada 2, né? Ele vai ter que pegar o pacote, recebe o pacote, armazena o pacote e encaminha o pacote. Então, é um equipamento que vai trabalhar na camada 2. E veja que esse processo store, a gente vai armazenar um pacote. Então, fazendo uma analogia, imagina que aqui a gente tem o pacote, é uma carta, imagina que é uma carta, né? E aí a gente vai transmitir nessa carta, então a gente vai transmitir uma sequência de o C, depois a gente vai transmitir o A, depois a gente vai transmitir o R, depois a gente vai transmitir o T, depois a gente vai transmitir o A. Né? E esse equipamento, aqui o nosso comutador, ele vai receber o C, depois ele vai receber o A, depois ele vai receber o R, depois ele vai receber o T, depois ele vai receber o A. Então, o que a gente acabou de fazer isso aqui? Né? A transmissão e o processo de store. Né? A gente armazenou aqui. E depois, esse roteador ele vai ter que decidir para quem ele vai encaminhar. Que pode ter um computador, que pode ter outro computador, que pode ter outro computador. Para onde que ele vai? Para cá ou para cá? Então, é um processo que o computador faz. Ele store and forward. E encaminha. Isso aqui é automático? Não. Existe uma variação de tempo para ele armazenar e uma variação de tempo para ele encaminhar. Logo, toda vez que eu adiciono um computador na minha rede, eu estou adicionando um equipamento que vai gerar um delay na minha rede. Né? Se eu pegar um computador e ligar diretamente com outro computador, eu vou ter um tempo T1. Agora, se eu pegar um computador, ligar num computador e no outro computador, eu tenho um tempo todo T2. E esse T2 vai ser maior do que T1. Porque esse equipamento aqui vai fazer o quê? Store e forward. E isso gasta tempo. Se eu pegar um computador, ligar num switch, ligar num outro switch, ligar no outro computador, aqui eu vou ter um tempo, né? Vou gastar um tempo, vou chamar tudo T3, e esse T3 vai ser maior do que o T2, que vai ser maior do que o T1. Não sei o quanto, né? O quanto vai ser maior, eu não sei. Mas eu sei se
esse comutador gasta um tempo para fazer o armazenamento e encaminhamento, então, quanto mais eu adicionar, mais tempo eu vou gastar. Então, essa premissa é a ideia dessa questão. Então, a pergunta dele é em cima disso. Então, até agora, o que a gente sabe? A gente sabe o que é store and forward. A gente já sabe o que é esse processo. A gente já sabe o que um computador faz. E a gente sabe que esse computador gasta um tempo para fazer o store and forward. Beleza. Então, vamos lá. Um fator que influencia no atraso de um sistema de comutação de pacotes store and forward é qual o tempo necessário para armazenar e encaminhar um pacote por um switch, é o nosso comutador, né? Switch, ele é o nosso comutador. É switch, né? É a tradução. Se o tempo de comutação é 10 microsegundos, então agora ele estipulou um tempo. Eu não sabia eu não sabia o tempo. Agora ele estipulou um tempo. Imagine que o tempo, né, gasto para armazenar e encaminhar, né, que é o que ele chama de tempo de comutação, vamos colocar aqui, tempo de comutação, é 10 microsegundos, tá bom? E esse tempo, pessoal, é um tempo próximo da realidade, tá? E é interessante a gente entender que se eu pegar 1 segundo e dividir em 1 milhão de partes, é o nosso microsegundos, tá? Milissegundos. 10 é mili, né? É 10 elevado a menos 3, e o micro é 10 elevado a menos 6. Então, o micro eu vou pegar 1 segundo e dividir em 1 milhão de partes. Então, o tempo de comutação, imagine que você vai utilizar 10 microsegundos. Então, só estou ressaltando aqui que é um tempo bem pequeno, né? O quão rápido, né, esses computadores trabalham, tá? É provável que esse seja um fator importante na resposta de um sistema cliente-servidor. Ele está perguntando, é uma conjuntura que ele está fazendo. É provável que esse tempo que para nós né, é falou, a gente tem que ter dificuldade de conseguir imaginar, né? Piscar de um olho 1 segundo, né? 1 segundo, é algo para nós rápido. Agora imagina 10, né? Pegar seria pegar o 1 segundo e dividir por 100 mil partes, né? É um valor muito pequeno, né? Para nós. É difícil de gente. Mas ele está falando. Imagine que a gente tenhamos 2 cidades, que uma cidade está em Nova York e outra na Califórnia. Então, aqui, Califórnia. Por que ele pegou essa cidade, vocês sabem? Porque essa cidade aqui está na costa oeste e essa aqui está na costa leste, né? Se a gente pegar o mapa lá dos Estados Unidos, Nova York vai estar aqui, né? E Califórnia vai estar por aqui, assim. Então, essa distância aqui
nós vamos arredondar para facilitar a nossa vida, nós vamos pegar essa distância aqui, ó, vai dar 4.000 e vamos pegar 5.000 quilômetros. Então, vamos arredondar para 5.000 para facilitar a nossa vida. Então, o que nós vamos fazer? Vou fazer o seguinte, né, 5.000 quilômetros, ele pergunta, suponha que a velocidade de propagação do cobre e fibra seja igual, né? A da fibra é mais rápida, tá? O cobre, ele é mais, a velocidade de propagação ele é menor. Mas ele está falando, imagine que é igual e que a velocidade de propagação é 2/3 da velocidade da luz. A velocidade é igual a 2/3 a velocidade da luz. Então, o que ele está perguntando? Ele está perguntando, bom, a gente tem dois cenários. Um cenário, eu tenho Califórnia, Nova York, e outro cenário, eu tenho Califórnia, ponho um comutador aqui, Nova York. Aqui eu vou ter um tempo, correto? Esse tempo aqui, esse tempo para propagar o sinal aqui, que eu coloco o sinal aqui, ó, né, ele vai gastar um tempo, T1. Agora aqui eu vou gastar um tempo que vai ser o tempo 2, para ele chegar até no switch. Agora ele vai ter o tempo 3 para encaminhar e armazenar, e agora a gente vai ter um tempo 4. Então, vamos chamar aqui que esse tempo total vai ser o tempo 2, mais o tempo 3, mais o tempo 4. O tempo 3 nós sabemos, que ele falou, 10 microsegundos. Então, a pergunta que ele está falando é, esse cara aqui, ele gera algum impacto na rede? Adicionar comutadores vai prejudicar muito assim a comunicação? Porque se for, o que é prejudicar? Se vai adicionar latência, né? Atrasos, né? Então vai adicionar muito atraso. Imagina você aqui, ó, né? Tá, ó, eu posso fazer um cabo aqui, ou eu posso colocar um computador. Ah, mas se eu colocar um computador, o atraso vai ser muito grande, então eu não vou usar computador. Então a pergunta é ou não é? Porque para nós, seres humanos, 10 é muito pequeno, mas pequeno em relação às nossas unidades de medida. Agora, em relação à rede, é grande ou não é? A gente tem que calcular. A gente tem que calcular esse 2/3 a velocidade da luz. Porque 2/3 a velocidade da luz, então, vou chamar VP, a velocidade de propagação, é 2/3 a velocidade da luz. A velocidade da luz é 300.000 quilômetros por hora. Vamos arredondar 300.000 quilômetros por hora. E aí, 3 corta com 3, 2 vezes isso aqui vai ficar que a velocidade de propagação, 200.000 quilômetros por hora. Né? 200.000 quilômetros por hora. Certo? Como está aqui aquela preocupação que a gente tem que fazer? A velocidade de a comutação, né? Então, a velocidade de comutação é 10 microsegundos. Então, aqui está em segundos e aqui está em hora. A gente tem que converter tudo para segundos, né? Ou para microsegundos nesse caso. Então, vamos fazer o seguinte, né? Vamos converter esse VP. VP vai ser 200, né? 1.000 quilômetros. Então, 200.000 quilômetros. Eu vou colocar em metros, por isso que eu coloquei mais 3 zeros ali, dividido por, que a gente já tinha visto lá atrás, 1 milhão, né? Que é o nosso microsegundos, 10 elevado a menos 6.
Isso aqui vai dar 200 metros por microsegundos. Beleza? Então, isso aqui é 200. Então, qual que é a velocidade de propagação? Velocidade de propagação é 200 metros por cada microsegundos. Então, beleza. Logo, o que nós sabemos? Terminando essa questão já, tá? Para a gente terminar a aula. Logo, 10 microsegundos é igual, vamos pensar um pouquinho, é igual a quê? Se 200 metros é 1 microsegundos, 10 microsegundos é o quê? 200 vezes 10. 200 vezes 10 é o quê? 2 quilômetros. Certo? Repetindo. Se a cada 1 microsegundo eu percorro 200 metros, em 10 microsegundos é 10 vezes 200, que vai dar 2.000 metros, e 2.000 metros é 2 quilômetros. Então, veja que 10 microsegundos de tempo de relógio, vamos lá, cronometrei, pum, 10 microsegundos, equivale ao quê? 2 quilômetros. Tá? Então, olha que bonito que a gente está falando. A gente está falando que ele propaga a cada 10 microsegundos 2 quilômetros. Essa é a velocidade de propagação. Da velocidade da luz. A gente só está trabalhando com a velocidade da luz. Né? E aí eu vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. O que é... Então, assim, vou colocar, né? Logo, assim, dois quilômetros em 5.000 quilômetros, né? Por que esses 5.000 quilômetros apareceu aqui? É a distância de Nova York até Califórnia. Isso aqui vai dar 0,0004, que é igual, vai ficar mais fácil, vamos multiplicar por, dividir por 100, para isso aqui vai ficar 0,04%. Eu sei que 2 quilômetros é 0,04% de 5 quilômetros. Tá? Que é um valor muito pequeno. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Com 25 suítes, ele perguntou sobre um, né? Eu vou extrapolar. Vou pegar 25 suítes. Então, 25 vai ser 25 vezes 2. Se a cada um suíte ele adiciona 2 quilômetros, então eu vou pegar 25 e dividir por 5.000. Logo, aqui vai dar 50 dividido por 5.000, que vai dar igual 0,01, que é igual a 1% de prejuízo. Então, qual a análise que a gente faz? Né? Que conclusão que a gente chega aqui, né? Aí, eu não vou colocar que ele é bom, que ele é ruim, que o switch, eu não sei bom e ruim, porque depende do que depende do desejo. Mas o que eu posso falar é o seguinte, com base, né, eu vou colocar aqui a resposta. Né? Então, a resposta dessa questão. Então, resposta. Tá. Então, com a
adição de 25 comutadores houve um prejuízo de apenas, né? Eu não gosto de utilizar o adjetivar, não, apenas, muito, né? Vamos colocar o dado cru e duro. Houve um prejuízo de 0,01% no atraso. Tá? Então, a resposta é isso daqui. Então, com a adição de 25 comutadores, houve um prejuízo de apenas 0,01. Eu falei que eu não gosto de usar o adjetivo, mas acabei falando porque é muito pequeno, né? Então, o que a gente sabe nessa questão é que ele pergunta qual o impacto de adicionar um switch. O impacto é tão pequeno, que deu aqui 0,04%. Né? Agora, isso aí cabe o administrador de rede falar se isso aqui é bom ou isso é ruim. O que a gente conseguiu detectar é que, com a adição de 25 switches, ele vai ter aqui não é 0,01 não, é 1%, né? De 1%, um prejuízo de 1%, no atraso. Então, vamos supor, se a gente calcular aqui, Califórnia até Nova York, se a gente gasta 100 segundos, com a adição de um comutador na rede, vai gastar 101 segundos, que é 1%, piorou 1%. Né? Agora, cabe o administrador de rede se esse 1% vai atrapalhar as aplicações dele, mas que a gente consegue dizer matematicamente que aliás, não, né? 25. Se adicionar 25, vai subir para 101 segundos o atraso. Tá? Beleza, pessoal? Então, a gente continua na próxima segunda-feira. Tem algumas outras questões que eu acho que seria interessante falar com vocês, tá bom? Aí, estudem, dá uma revisada nessa questão que eu falei para vocês, nessas duas. Mais tarde eu coloco a aula para vocês poderem revisar no cigarro, tá bom? No mais, boa semana para vocês e a gente se vê na segunda-feira. Bye, bye.